Olá e bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa história assim de pura transição de poder. Tem intriga política, tem uma escolha divina e uma escolha que, vamos combinar, vira de cabeça para baixo tudo o que se espera de um líder. Completamente. Nosso material de hoje é o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel e para nos guiar estamos usando as Bíblias de Estudo Holman e a Nova Almeida atualizada. Duas fontes excelentes. E a nossa missão aqui é tentar entender não só o que aconteceu quando Samuel foi ungir um novo rei, mas por que aconteceu daquele jeito. Vamos focar muito nesse contraste, sabe? Entre o que a gente vê e o que Deus vê. E o ponto de partida já é explosivo. Sim, começa com Deus falando para Samuel numa frase que já joga a gente no meio do drama. Até quando você vai ter pena de Saul se eu o rejeitei como rei de Israel? E para a gente sentir a tensão, é crucial lembrar o contexto que as fontes dão. Saul, o primeiro rei, foi desqualificado, desobediência direta. Isso, a gente viu nos capítulos 13 e 15. Exato. Ele ainda está no trono, com todo o poder militar, político, mas para Deus o reinado dele já acabou. Então, essa missão do Samuel é tipo clandestina. É um ato de alta traição. Não é exagero nenhum. A gente está falando de um profeta indo para uma cidade pequena para, na prática, ungir o líder de uma futura rebelião. Precisamente. E não era só uma paranoia do Saul, não. O poder na época era muito frágil. Qualquer figura importante, como um profeta, chegando numa cidade para fazer um ritual secreto, Já era visto como uma ameaça. imediatamente. Por isso, quando Samuel chega em Belém, ele precisa de um disfarce. Ele diz que veio oferecer um sacrifício, o que de fato era parte do trabalho dele. Mas as notas de estudo deixam bem claro que isso é um pretexto. E o perigo é real, né? Tão real que os anciãos da cidade vão ao encontro dele tremendo de medo. A pergunta deles, você vem em paz, não é só educação. Era uma pergunta política. Totalmente. Eles estavam com medo de serem acusados de traição só por estarem perto do Samuel. O cenário, então, é de puro medo e sigilo. Aí o Samuel acalma todo mundo, santifica a família de um homem, Jessé, e os convida. É nesse ponto que a história dá uma guinada incrível. O primeiro filho, Eliabe, se apresenta. E a reação do Samuel é muito humana. Muito. Ele olha para o Eliabe, que, pelas fontes, já era um soldado provavelmente alto, forte, com postura de rei. E ele pensa consigo mesmo, algo tipo, é este. Com certeza este é a cara de um rei. É super compreensível, né? Samuel está repetindo o mesmíssimo critério que levou à escolha do próprio Saul. Verdade. Saul foi escolhido, em parte, porque era o mais alto de todos. A personificação da força. Samuel cai na mesma armadilha. Ele está procurando um substituto usando as mesmas métricas que já deram errado. E aí vem a correção. E que correção! Vem a voz de Deus, a frase que se torna um eixo de tudo. Não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa frase é muito forte e é bem mais do que aquele clichê de a beleza está no interior, né? Parece algo muito mais fundamental. Muito mais. O que a gente vê aqui é uma invalidação completa do sistema de valores humanos. Deus não está só escolhendo uma pessoa melhor. Ele está dizendo que os critérios que a gente usa, aparência, força, linhagem, o que impressiona, são, para ele, irrelevantes. O poder de verdade, então, não é algo que se conquista. A história sugere que é algo que se recebe, em segredo, e que é cultivado longe dos holofotes. E para garantir que Samuel entendeu a lição, mais 6 filhos de Jessé passam por ele. Um por um. Abinadab, Samá... E a resposta é sempre a mesma. A mesma. O Senhor também não escolheu este. A confusão ali deve ter sido gigantesca. Eu fico imaginando a cena. O maior profeta de Israel numa missão divina e, de repente, acabou. Fim das opções. O que será que passou pela cabeça dele? Será que ele pensou... Entendi tudo errado. Vim na casa errada. Provavelmente. É um beco sem saída. A ordem era clara. O rei está entre os filhos de Jessé. Mas os 7 que estavam ali foram rejeitados. O silêncio deve ter sido pesado. E é nesse momento de confusão
que ele faz a pergunta que muda a história. São estes todos os seus filhos? Exato. É quase um ato de desespero. Tipo, Jessé, por favor, me diz que tem mais alguém, porque nada disso tá fazendo sentido. E a resposta do Jessé é de cair o queijo. Ele diz: ainda falta o mais novo. Ele tá lá no campo cuidando das ovelhas. Quer dizer, o próprio pai achou ele tão insignificante que nem o chamou para o evento mais importante da cidade. Exatamente. Isso revela muito sobre a dinâmica da família e o lugar do Davi ali. Ele era o último na hierarquia. Cuidar de ovelhas era um trabalho sujo, solitário, sem glamour nenhum. Era o trabalho do filho que não ia pra guerra, que não sentava com os mais velhos. Ele estava totalmente fora do radar. Totalmente. Mas o Samuel, que agora já entendeu a lógica de Deus, ele insiste: mande chamá-lo, pois não vamos nos sentar para a refeição até que ele chegue. A cerimônia inteira para até o garoto esquecido aparecer. E essa função de pastor é fácil a gente romantizar, mas as notas de estudo mostram que era um trabalho bem bruto, certo? Completamente. Não era um trabalho passivo de ficar olhando o tempo passar. Exigia uma coragem absurda, vigilância e força. O pastor era a linha de frente contra leões, ursos, ladrões. O próprio Davi conta isso mais tarde, né? Ele conta como matou um leão e um urso com as próprias mãos para proteger o rebanho. Então, aquele campo, que parecia um lugar de esquecimento, era na verdade um campo de treinamento intensivo. Ali ele estava forjando a coragem, a responsabilidade, o instinto protetor que definiriam o reinado dele. Ele aprendeu a arriscar a vida pelos outros ali. Perfeito. Uma metáfora perfeita para o que é ser rei. E então Davi finalmente chega. E aqui vem a grande ironia. Depois da lição toda sobre não julgar pela aparência, o texto faz questão de dizer que ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Tipo, depois de tudo, o escolhido ainda é o bonitão. É uma ironia fantástica, e eu acho que é de propósito. O ponto crucial é que a escolha divina já tinha sido feita. Antes mesmo de ele entrar. Exato, baseada no que Deus viu no coração. A aparência dele era uma característica, não a qualificação. É como se o texto dissesse: olha, é possível ter as qualidades que Deus valoriza e, por acaso, também ser bonito. Mas a ordem dos fatores importa. A escolha não foi por causa da aparência. Isso. E assim que Davi entra, Deus confirma: é este. Levante-se e unja-o. E Samuel o unge ali, na frente de todos os irmãos que devem ter ficado, assim, sem entender absolutamente nada. O que está acontecendo? Exato. O irmão mais novo, pastorzinho, sendo ungido. Pra quê? Eles nem deviam saber o propósito. Mas o efeito é imediato. O texto diz: daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E o texto, de uma forma genial, cria um espelho. No exato momento em que o Espírito de Deus vem sobre Davi, ele se retira de Saul. Exatamente. O versículo seguinte é direto: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E essa é uma frase que gera muita discussão. Sim, porque essa expressão espírito mau da parte do Senhor soa muito estranha hoje em dia. Isso quer dizer que Deus enviou algo maligno para atormentar o Saul? Ou é mais uma forma de dizer que ele só retirou sua proteção? Ótima pergunta. E as notas de estudo ajudam a gente a entender as nuances. A interpretação mais comum não é que Deus enviou um demônio, como a gente pensa hoje. A expressão hebraica sugere mais um espírito atormentador, algo que causava angústia, depressão, paranoia. Ah, entendi. Uma forma de ver é como um julgamento ativo. A retirada da presença boa de Deus cria um vácuo, e esse vácuo é preenchido por tormento. Outra visão é que, ao retirar seu espírito, Deus removeu a contenção que protegia Saul de suas próprias tendências ruins, sabe? A insegurança, o ciúme. De qualquer forma, é uma consequência direta. Exato. A ausência da bênção de Deus não é um estado neutro, é um estado de aflição. É uma troca de poder espiritual muito clara. Um é capacitado, outro é despojado. E é justamente o problema do Saul que, ironicamente, abre a porta para o seu sucessor. A história muda de cenário, sai da casa humilde em Belém e vai para a corte real. Sim, e os servos de Saul, vendo o sofrimento do rei, sugerem uma solução, digamos, prática. Musicoterapia. Exatamente. E encontrar alguém que saiba tocar harpa para acalmá-lo. E aí um dos servos se adianta com uma recomendação que é, assim,
surpreendentemente detalhada. É quase um currículo completo do Davi. É impressionante essa parte. Ele diz: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor está com ele. Espera aí, mas como um servo qualquer do palácio sabia tanto sobre um pastorzinho de uma cidade pequena? Isso mostra que a reputação do Davi já era muito maior do que a posição social dele, né? Ele não estava tão escondido assim. Exatamente. Mostra que o coração que Deus viu não era um segredo total. Ele se manifestava em caráter, em competências que as pessoas viam. Vamos analisar essa lista. Sabe tocar harpa, um talento artístico. Forte e valente, homem de guerra, a reputação que ele ganhou defendendo o rebanho. Fala com sensatez. Isso indica sabedoria, não era só um brutamontes. Boa aparência, de novo. E por fim, a qualificação final, o selo de ouro. E o Senhor está com ele. Essa última parte é a chave de tudo. Era uma validação externa da escolha interna que Deus já tinha feito. As pessoas ao redor dele já percebiam que tinha algo diferente ali. Perfeito. A unção com o Espírito não criou essas qualidades do zero. Ela potencializou o que já estava sendo formado no caráter dele por anos, na obscuridade. E assim, por causa de um talento que não tem nada a ver com política, a música... Davi é chamado para o centro do poder. Ele entra no palácio não como um conquistador, mas como um servo, um músico. E a cena final do capítulo é de uma ironia, assim, avassaladora. Total. O texto diz que, sempre que o Espírito vinha sobre Saul, Davi tocava e Saul sentia alívio e melhorava. O rei rejeitado encontra paz e consolo justamente na presença do jovem que Deus escolheu para substituí-lo. E a ironia só aumenta. Saul gosta tanto do Davi que o nomeia seu escudeiro. Que é o seu portador de armas. A gente pode pensar que é um cargo pequeno, mas não era, né? De jeito nenhum. O cargo de escudeiro, e as fontes destacam isso, era uma posição de enorme confiança e proximidade. Ah, claro! O escudeiro era o assistente pessoal do rei em batalha, carregava as armas, protegia o rei, ficava do lado dele no perigo. Então Saul, sem saber de nada, coloca Davi no epicentro do poder. Ele está, na prática, treinando o seu sucessor. Ele está aprendendo tudo em primeira mão. Estratégia militar, política, como funciona o reino. Tudo isso enquanto serve lealmente o homem que ele sabe que um dia vai substituir. É fascinante imaginar essas cenas. Saul atormentado, paranoico, sem ter ideia de que o jovem que traz paz para ele com a música é a causa da sua eventual queda. E Davi, um adolescente, tendo que navegar essa situação toda com uma lealdade, uma paciência. Devia ser uma tensão psicológica absurda. Extraordinária. E isso mostra um padrão que a gente vai ver em toda a jornada do Davi. A escolha é secreta, a capacitação vem do espírito e a promoção acontece por um caminho de serviço humilde, muitas vezes servindo o próprio rival. Deus não tira o Saul do trono com raio, né? Não. Ele inicia um processo longo e muitas vezes doloroso de preparação para o Davi, colocando-o na posição mais improvável de todas. A de servo de confiança do seu antecessor. Então, resumindo um pouco o que a gente explorou, essa análise de 1 Samuel 16 nos mostra alguns pontos-chave. Primeiro, essa invalidação total dos valores humanos, trocando a aparência pelo caráter, pelo coração. Sim. Segundo, a natureza surpreendente das escolhas divinas, que foca naqueles que o mundo esquece, que o mundo descarta. Os candidatos improváveis. E terceiro, essa forma engenhosa como eventos que parecem aleatórios, tipo o tormento de um rei, a necessidade de um músico, tudo se conecta para colocar o escolhido exatamente onde ele precisa estar. Exato. E isso, eu acho, nos deixa com uma reflexão final interessante. A história mostra que Davi foi preparado para o trono em duas escolas muito diferentes, mas complementares. Quais seriam? A primeira foi o campo de pastoreio, a escola da humildade, da solidão, da bravura. A segunda foi a corte real, a escola da política, da paciência, do serviço. E isso levanta uma questão para a gente pensar. De que maneiras as diversas experiências das nossas vidas, especialmente aquelas que parecem humildes, sem importância ou até mesmo dolorosas, podem ser, na verdade,
as escolas que estão nos preparando para responsabilidades futuras que a gente ainda nem consegue enxergar.